Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Novo Testamento. Capítulo 13, verso 16. Primeiro, peraí, repita. É antes ou depois de Salmo? Eu estou aprendendo. Muito mais, cara. No Novo Testamento. Aos Romanos, 1 Coríntios 13, verso 16. 13? 3. 3. Qual o livro? Só para 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha devagarzinho, para você comer, Tá certo. para você dar ração aí. Ele está dizendo para você, você não sabe que você é um templo, é um santuário, Eu entendi. certo? Diga aí o resto. De novo, leia aqui. Sim, lê bem devagarzinho. Sim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Já pensou? Isso chama-se mesmo. E bom. Deus não tem em você dois templos. Deus em você só tem um templo. Eu sou um templo. Você é um templo. Todos nós somos um templo. E essa tradução aí, se não me engano, essa tradução é revista e corrigida. Dá licença. Aqui está você. Não sei, eu ganhei essa Bíblia e Eu eu sei. falei, vocês corrigem. É a primeira A parte. primeira página foi meu bebê que puxou. Deixa eu ver se ela está aqui por dentro. Toda vontade, mas eu acho que foi o bebê que No Novo Testamento, Mateus. deixa eu ver se eu acho a página. Dois. Acho que eu acho. Tem sim. Revista corrigida. Na RA, que é revista e atualizada, é uma atualização dessa, é a mesma sociedade bíblica, tá certo? Lê aqui, por favor. Esse 3,16 aí. Aonde? No Unidade. Mesmo jeito. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. Aqui, né? 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus. Santuário. Está ali. Sei. E como é que estava na outra? Templo. Templo. Certo? Aqui está melhor. Na corrigida, hoje se atualizou. Por quê? Sim. Por que é santuário? O que é santuário? É muito Santuário- parecido com o templo, né? É, mas é a mesma coisa. São É. palavras, há uma sinonímia entre as duas, tá certo? Só que santuário representa melhor aquilo que Deus quer fazer em você. Tá certo? É por isso que você tem que ter cuidado do seu corpo. E se você destruir o seu corpo, você está destruindo a habitação de Deus em você. Entendeste, né? Não entendi. Agora, para que você entenda essa doutrina do santuário em você e fora de você, porque existe um santuário do céu, tá certo? Onde Cristo está intercedendo por você. Quando Cristo intercede no céu por você, o Espírito Santo que habita em você intercede por Cristo no seu santuário. Certo? Agora, para Romanos Pode capítulo... repetir esse pedacinho que o pessoal passou aí, Sim. me perdi um pouquinho. Certo. Quanto Cristo intercede por você, o santuário celestial, e o Espírito Santo que habita em você intercede por Cristo na sua vida, no seu santuário. Então, que onde você está, você é uma representação do santuário celestial. É isso que as pessoas
de uma forma organizada, trazendo como doutrina. E o que é que você tem que fazer para o seu povo como santuário? Romanos 12, 1 e 2. Logo, primeiro 40, depois tem. Romanos, bem? Livro, Romano. Hein? Por quê? Paulo, carta de Paulo, quando ele estava preso em Roma. Primeira prisão de Paulo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No lugar de sacrifício, onde é? É lá que o cordeiro morria. O cordeiro morria de manhã e outro à tarde, umas 9 horas da manhã e umas 3 horas da tarde. Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. E João se referiu a esse cordeiro que foi sacrificado lá. O este é o cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Então, essas são doutrinas, Romanos 12, 1 e 2. Aí o verso 2 é significativo. Romanos 12, 1 e 2. É significativo porque ele diz assim, que você precisa. Agora aí o verso 2, como é que Não vos conformeis com este século. pronto. A proposta que o mundo tem para você não é a proposta de Deus para você. Você não pode se conformar com isso. Por exemplo, hoje, morrer é natural. A coisa mais natural que tem é morrer. A gente chora assim, aquele negócio. Mas a morte passou a ser uma coisa real na vida. Não era para acontecer. Não era. Você não foi feito para morrer. Mas como a gente vive num mundo do pecado, tanta coisa que eu fui. Eu hoje, essa madrugada. Mas não morre, não tem que morrer. Mas não era morrer. Mas não é morrer cedo, né? Tão cedo, não estava analisado. Não era para morrer. E não morria, não? Tem, pelo menos tem 3 gente, tem duas pessoas que não morreram. 2. Sei. Elias não morreu. Enoque não morreu. Mas aí ia chegar até lá, né? Tem que ser bem santo. Por que foi que aconteceu? Porque eles apresentaram os seus sacrifícios Certo. como santo e agradável a Deus. Se você viver essa realidade, você não vai morrer. Mas infelizmente, a sinuosidade da nossa vida é terrível. Os altos e baixos. É. O perigo não está embaixo, não. Quem está embaixo tem a possibilidade de subir. Depende do caminho, dos meios que vai fazer para subir. Tá certo? Agora, o pior é que chega aqui. A lei da gravidade diz Que está em cima, cara. que sobe. E essa velocidade da descida aqui é terrível. Por quê? Velocidade vezes a força é igual o estardalhaço da queda. Verdade. Não é isso? Então, por conta disso daí tudinho, a gente já sente que você, quando está lá em cima, tem que cuidar. Porque isso daqui chama-se ponto de inflexão. Quando chega aqui, você tem que descobrir uma força que a impulsione para cima novamente. E o nome dessa força chama-se fé. A palavra fé não tem definição para ela. A sua definição de fé é diferente da minha, diferente da minha, Ninguém tem fé igual a ninguém. Por isso que Jesus disse assim,
aqui está a paciência. Tem, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. A sua fé tem que ser igual à fé de Jesus. Esse é o movimento mais rápido para a gente ascender. Se você não tiver cuidado de fazer o link para você não despencar, e quando despenca aqui embaixo a mensagem, falta ânimo, falta experiência, falta meio. Preciso de uma mão ajudadora. Pegue você, está lá embaixo. Eu estou com você. Então, esse é um dos aspectos que estou falando para você. E agora nós vamos começar a nossa querida aula. O resultado do seu trabalho, do trabalho de uma pessoa. Você se reproduz. E depois disso, uma facilidade, como ele estava apresentando um tema tão complexo que é amar o bem e odiar o mal. Eu fiquei impressionado essa madrugada e eu quero compartilhar com vocês antes do nosso assunto de hoje. Com uma entrevista, com uma palestra que a doutora Damaris deu numa igreja de São Paulo. A doutora Damaris é uma pastora de uma religião, o Estado não revelou. Ela é formada em Direito, é bacharel em Teologia, tem mestrado em Direito Civil e das atividades da família. E ela é assessora da Câmara que trabalha com as pessoas, com os direitos humanos. Essa palestra dela, vocês podem até entrar, procurar assim no Google ou no YouTube, e a palestra dela dura 1h e 6 minutos. Mas prepare para chorar. Prepare para chorar. Ela diz o seguinte: vejo o que dizem as autoridades brasileiras. As nossas escolas têm que ter uma educação diferenciada. Poderá fazer, não é? Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em todo menino o seu lado masculino. Isso está numa cartilha, está sendo ensinado nas escolas públicas. Agora eu entendo aquela briga todinha do Feliciano, porque querem botar o Feliciano para fora. Ele é bancada evangélica. Até quando esse povo vai aguentar, ninguém sabe. E tem mais. O que acontece no Brasil? Lília Rossi disse o seguinte: a professora treina outras professoras, contratada por milhões, não sei quantos milhões de reais, dinheiro público, certo? Contratou um corpo de trabalho e pesquisa em orientação sexual por 2 milhões para ensinar os professores de creche, de escola, que os bebês devem iniciar a masturbação aos 3 meses. Está aqui. Quem quiser, a fonte disso daqui é Lília Rossi, do Ministério da Saúde do Brasil, em 2002. Lília Rossi. Conhece? Não, ela foi para poder vir em casa. Como é que se escreve Rossi? Rossi, R-O-S-S-I. Mas você procura lá,
Se não tiver, pegue meu e-mail que eu mando para vocês o link. Dura uma hora. Eu comecei 1h30 da manhã, terminei às 4h30. Porque eu ia parando e fazendo anotação, parando, fazendo anotação e... A partir dos 6 a 7 meses, a criança tem que ser mais preocupada. Essa foi aquela que foi prefeita de São Paulo, o nome dela? Marta Suplicy. Essa mulher, desculpa a expressão, que é vulgar, é chula. Aquela mulher é simplesmente uma tarada. Se ela fosse um homem, me desculpa a expressão de novo, porque a única expressão que eu consigo entender para diagnosticar uma demente desse jeito é ela devia ter um testículo na cabeça. Essa cartilha que foi programada com o dinheiro dos contribuintes, e é muito do nosso dinheiro que nós pagamos nossos impostos, são 70 impostos que você paga em cada produto que você compra. Eu cheguei na feira e fiquei abismado. Eu fui comprar. Há 2 meses atrás, eu fui comprar um bujão de gás, era R$35. Hoje está por 40. Tudo em função dessa Copa Civil para botar lá para cima. Estou falando de política, eu estou falando de política aqui, porque eu sou advogado, eu sou pastor, e tenho por obrigação estudar isso. Nós precisamos abrir a mente dos nossos filhos em razão da modernidade. Nossos filhos nas escolas, nós precisamos fazer uma revisão do contexto político que nós estamos vivendo. Eles estão ensinando nas escolas. Você vai ver, vocês vão ver, ela apresenta vários slides. As próprias professoras, através de técnicas, vão ensinando aos filhos a não comentar essas coisas com os pais. Eu já vi meu feito na rua ensinando. Fazendo apologia ao sexo com animais. Vocês sabiam que a maioria desses hotéis de fazenda, tudo aí, que traz gente de fora, frete, que vem voo, como é que se diz? Voo já cheio, completo, vem trazendo para cá turistas, não é para ver as belezas do lugar, isso, aquilo não. É para fazer sexo com animais. Multiparcerias. O que está por baixo disso você não imagina. Abra a Bíblia. Vou te dar uma Bíblia para você ficar mais perto da minha língua. Quem não tem Bíblia aí, só que depois devolve. Essa é igual a minha, para a gente ficar lendo uma mesma. Alguém precisa? Todo mundo cheio de Bíblia. Olha. Vamos ver aqui, 20 e Lucas 20. Lucas é um Evangelho de Lucas. E Lucas 20, deixa eu achar aqui. A sua letra é maior. Só que a tradução dela. Não, eu acho que parece que não é. É 22, se não me engano, meu Deus do Senhor. 19. Então, nós estamos ensinando o tempo.
21, verso 34. A gente, depois da gente dar uma vinda, vamos começar com 29 para pegar o contexto. Ainda lhe propôs uma parábola. Olha, deixa eu fazer uma parada aqui para vocês. É muito importante a gente saber se situar no contexto, tá certo? E na cronologia normalmente a Bíblia não está numa cronologia de eventos, certo? Por que não estão? Porque a Bíblia foi escrita em cópias, e essas cópias, certo? Só o Novo Testamento tem 4.000 cópias, 4.000 cópias, mais ou menos 4.300 cópias, para ser mais preciso. Então, a estrutura, algumas coisas estão na frente, outras estão atrás. Aquilo, por exemplo, uma parábola pode estar na frente do contexto cronológico, certo? Mas na realidade, o que vai chamar a atenção para vocês não é a cronologia, mas o contexto, tá certo? Por exemplo, o capítulo 13 de João, não quero que vocês vão para lá, porque eu vou passar rápido nisso daqui. 13 é a ceia do Senhor que aconteceu depois da Páscoa. Essa foi a última Páscoa que Jesus viveu. Assim, sem espada não dá para brigar, viu? Sem espada não dá para brigar, tá certo? Tá com a espada na mão. Olha só, João 13, não é? Jesus foi convidado, convocou seus discípulos para eu quero chegar aqui, quando a gente está indo, certo? Para comer a última Páscoa da vida dele, certo? Naquele dia, um dia muito interessante, porque a Páscoa era pão sem fermento, era ervas amargas e a carne do cordeiro. Então o capítulo 13 de João vai falar exatamente disso daqui. Então Jesus se pergunta: onde queres que comamos a Páscoa? Porque Jesus é a nossa Páscoa, tá certo? Então o que é que ele diz? Olha, você vai encontrar um lugar tal, assim, para chegar lá, o mestre está pedindo aqui para celebrar a Páscoa dele, está tudo lá, um cenáculo arrumadinho, tudinho. Então eles comeram primeiramente a Páscoa, inclusive Jesus comeu a Páscoa. Muita gente diz assim: mas Jesus não comeu carne. Comeu uma vez só, não, comeu muitas Páscoas. 33 anos de Páscoa, todos eles, Jesus comeu isso aqui, porque foi ele quem instituiu. Ora, se eu instituí, então eu, para fazer parte dela, eu tenho que participar dela. Tá certo? Só que essa última Páscoa aqui, Jesus simplesmente modificou isso daqui. Jesus substituiu. Você pode olhar quando a Igreja Católica fala Páscoa, não sei o quê, mas não compara, não, porque é hóstia. Come a hóstia e toma o vinho. Tá certo? Toma o vinho. Na realidade, eram 1, 2 e 3. E quando Jesus modificou isso daqui, ele simplesmente criou também 1, 2 e 3. Diz que quando ele se levantou da ceia, pegou uma toalha, cingiu-se e foi lavar os pés dos discípulos. E ainda disse assim: assim como eu fiz, façam vocês também.
Estou falando baixo, chega aqui, tem que falar aí para mim. Certo? 2. O pão continuou sem fermento, mas não tinha mais carne. Agora vinha o suco da família, que é uma censura, porque se tiver algum católico aqui, porque inclusive eu fui padre jesuíta, e é uma das minhas críticas exatamente na Santa Ceia. O padre não lava os pés dos discípulos, não lava os pés de ninguém, tá certo? Uma vez na vida o Papa lava, escolhe as pessoas para lavar os pés dele, tá certo? Só o padre toma o vinho, mas ele disse: aqui está o cálice da minha aliança, para cada um. É isso? Cálice da minha aliança. E por conta disso, ele só dá o pão, que eles simplesmente, eles dizem, isso daqui chama-se a transubstanciação. Já verificaram o que significa a palavra transubstanciação? Mudar a substância, transformar a substância. Uma para outra. Quando ele bota a hóstia na Dá boca. licença, olha, tem 2 pessoas da igreja do Verbo, pode botar aqui? Olha. Vem. Ah, mas já tinha tudo. A palavra não vai precisar de um. A palavra transubstanciação significa a transformação literal do corpo. Quando você bota a hóstia na boca, quando o católico bota a hóstia na boca, é como se ele estivesse colocando um pedaço da carne de Jesus. Isso chama-se antropofagia. Adventista como pão? Sim. Mas esse pão sem fermento aqui é simplesmente um. Ou muda o nome, ou ganha a conexão daquilo que está dizendo. Tá certo? Então, o que é que eu estou falando disso daqui? Porque quando terminou exatamente a participação na Páscoa, que era isso daqui, o pão sem fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro, isso aqui nada mais é do que uma alimentação fast food. Cristo já tinha feito uma alimentação fast food. Como é que eles deviam comer a Páscoa? Eles deviam comer a Páscoa 1, 2 e 3 novamente. Sapato nos pés, cajado na mão, sapato, cajado, e 3 coisas, meu Deus. 2 cajado na mão. E roupa no corpo. E não podia levar nada. Estavam saindo para a liberdade. São 400 anos de cativeiro. Então, olha, sempre Deus amarra as suas atividades com relação a nós numa relação trinomial perfeita. 3. 1, 2 e 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é a bênção que Paulo faz no 2 Coríntios? As consolações do Espírito, o amor do Pai e a comunhão com o Filho, com Jesus Cristo. 3. Está sempre ligado em 3 oportunidades de fazer isso. Então, quando Cristo fez essa transição no capítulo 13 de João, teve um cidadão que se ausentou de lá.
e não recebeu as instruções que precisava receber para se salvar. Certo? Quando você sai do capítulo 13 de João e entra no capítulo 14, 15, 16 e 17 fazem parte das orientações que Deus estava dando, que Jesus Cristo estava dando para os seus discípulos continuarem quando ele fosse embora. A grande tristeza que bateu no coração dos discípulos foi deles não saberem o que é que vinha depois quando o Senhor fosse embora. E por isso ele gastou, Jesus Cristo gastou 4 capítulos do livro de João, que João escreveu, foi o único. É por isso que o evangelho dele não é um evangelho sinótico. Sinótico é que todos eles escreveram a mesma coisa. João não escreveu a mesma coisa. João escreveu a coisa mais profunda, que é o relacionamento com a divindade. E ele começa dizendo, olha, sabe como é que começa o capítulo 14 de João? Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai, promessa. Ele está dizendo, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, essa é a parte da teologia sistemática mais importante para preparar qualquer pessoa que deseja ser seguidor de Jesus Cristo. E interessante, eu disse aqui no sábado passado, e vou repetir novamente, tem muita gente nova, eu preciso repetir. Na realidade, a palavra moradas, João Ferreira de Almeida, quando traduziu a nossa Bíblia, ele achou que o termo original era muito pequeno para definir essa expressão maravilhosa da promessa feita no capítulo 14. Porque no original está escrita a palavra oikos. Oikos é uma casa isso aqui é uma porta. Não tem janela aqui, não tem janela aqui, certo? Só tem uma porta de entrada e uma janela. Aqui dentro vivia uma família de mais ou menos 5 pessoas ou mais. Eu vou até sugerir 6 pessoas, porque a família judaica ela era muito extensa, 12 filhos, 13 filhos, 14 filhos. Mas eu, por uma questão de fazendo uma transferência, uma transposição, uma transliteração do texto, sem agredir o texto, sem ofendê-lo, sem tirar suas características originais, certo? Eu estou dizendo que era o pai, a mãe, 4 filhos. Só que aqui dentro dormia o cachorro, aqui dentro dormia o cordeirinho, aqui dormia o passarinho, aqui dentro dessa casa. Isso significa intimidade. Quando ele disse, olha, na casa de meu pai tem muitos oikos, ele está dizendo, eu tenho um lugar íntimo na minha casa para botar você. Na minha casa cabe você. É isso que eu estou dizendo. Aí João Ferreira disse, não, na casa do meu pai tem muitas moradas, cabe todo mundo. Errou ele? Não, não errou. Ele deu uma amplitude de atualização do texto, pensando na multidão dos conversos. E o que eu acho interessante nisso tudo, gente, é que no capítulo 14 aparece Tomé apresentando a sua primeira mensagem de incredulidade. De incredulidade. A gente não sabe o caminho.
Aí tu sabe onde você vai? Eu não sei quem você é, meu chefe. Não é isso? Como é que eu vou saber o que, é que você está fazendo lá, o que é que você vai fazer lá, como é que vai dar isso para mim? Qual foi a resposta que Jesus disse para ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo, vem ao Pai se não for por mim. E se discorre isso de uma maneira, não é? Aí vai o Felipe e faz outra besteira. Quando a gente não conhece a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia superficialmente, a gente não para pensar na cultura da época e trazer aquela cultura para nós, a gente perde um fiapo de grandeza tão grande de entender realmente a mensagem. Pai, Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus disse para ele assim: toca, quem vê a mim, sabe o que acontece com a gente? É um grave problema de interpretação da Bíblia. E esse grave problema de interpretação na Bíblia que eu quero transmitir para você hoje. Pode ser que muitos de vocês não venham mais, mas se não vier, eu já vou botar o chapeuzinho na cabeça de vocês com muito amor e com muito carinho. Abra aí, por favor, João. Não posso me esquecer do Lucas. Eu dei uma viajada, agora depois eu volto para Lucas. Lucas 21. João capítulo 16. E o verso 1. Olha, capítulo 14, ele fala da promessa. No capítulo 15, ele fala de que ele é o agricultor e nós somos a videira, ele é a videira verdadeira. No 16 ele mostra os postulados do trabalho do segundo Consolador, segunda promessa que ele ia fazer. E no 17 ele faz a oração sacerdotal antes de sair para o Getsemane e de lá para o Calvário. Esse é o roteiro. Não tem como mudar isso. E o 16 ele diz assim: olha, eu vou logo avisar para vocês que vocês não vão me deixar mesmo. Vocês vão sempre pensar naquilo que eu falei para vocês. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Verso 2: vos expulsarão das sinagogas, das igrejas, mas vem a hora em que todo que matar a vocês julgará estar fazendo isso um grande trabalho para Deus. Você pergunta. Agora vai o chapéu. Aqui vai o chapéu. Você está disposto a morrer pelo seu mestre? Nós estamos aí. O fim está bem aí na porta. Imagino que o Papa Francisco vai cumprir a profecia de Apocalipse 13, Apocalipse 16 e Apocalipse 17. Eu não tenho a menor dúvida. Pela primeira vez, nós temos um Papa que concomitantemente é italiano de nascimento, é argentino de nascimento e é americano. Nunca houve isso em 450 papas que já existiram até hoje. Fatalmente tem tudo para cumprir. E aqui diz: olha, vai chegar uma hora em que vocês vão ser encostados na parede. Ele já disse: ninguém pode interpretar a Bíblia a não ser através da tradição romana. Está lá, se quiser o site eu dou. Mas chegou uma hora em que a situação que vocês estão aqui hoje, eu já botei o primeiro chapéu, vou botar o segundo agora, tá certo?
foi tão crítico para aquelas pessoas que estavam entorpecidas, porque esperavam um Jesus rei terreno. E agora Jesus começa a falar da sua alma e pediu para que eles não se turbassem por causa disso, porque ele certamente estava mostrando: olha, eu vou para a cruz, eu sou o cordeiro. João disse que eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí chegou no meio dessa incredulidade e pergunta: eu não sei de onde vem, né? Então você vai, como é que eu vou comer? Me mostra o pai, etc, coisa e tal. Aí eu queria que você lesse o capítulo 12. De João, no capítulo 16, verso 12. Mais pra cá. João 16 e o verso 12. Bem por aqui assim. Já pensou eu dizer isso para vocês agora? E turma, como é que fica com esse texto, hein? Tenho ainda muita coisa para dizer, mas vós não podeis suportar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não acredite em mim, não. Por favor. Não acredito em mim. Eu não quero ser moleta de ninguém. Eu não quero carregar a sua inteligência e a sua preguiça mental. Você precisa conhecer isso por vocês mesmos, pelo poder do Espírito Santo na vida de vocês. Não acredite no seu pastor. Não acredite no seu pai se ele falar coisas que não prove aqui. Repara que Jesus tinha muita coisa para dizer, mas neles nós não estávamos habilitados para isso. Que hora você se levantou hoje? 6 horas. E qual foi a hora que você acordou? Não sabe. Não sabe. Qual foi a hora que você foi dormir ontem de noite? Não sabe. Não sabe. Sabe como é que se chama isso aqui? A hora que você começou a dormir, a hora que você acordou? Intervalo fechado. Que só Deus sabe. É aquela hora que ele anestesiou você e está lidando com os fatores estressores da sua vida de ontem. E muita carga ainda que ficou dos dias passados. O que você sabe é: está na hora do trabalho, está na hora disso, está na... Às vezes nenhum produto da comunhão com ele. É por isso que a nossa inabilidade é tão grande, irmão. Porque nós não temos tempo para Deus. Tempo para adoração pessoal. Sem mulher, sem marido, sem filho, sem coisa nenhuma. Unicamente você e o seu Criador. Olha para mim, pai. Lembra? Foi isso daqui que Jesus está dizendo. E deu uma aula de teologia num verso, capítulo 17. Por favor, verso 3. Capítulo 17. João 17, no verso 3. Todo mundo pensa que vida eterna é imortalidade. Vida eterna não é imortalidade. Apesar de você, tomando posse da vida eterna, você nunca vai ser imortal, porque a imortalidade é exclusivamente divina. Aí diz assim: a vida eterna é esta. É conhecimento. É cognição. Você precisa entrar no escopo de entender Deus na sua dele plenitude. Esse conhecimento, mestre, eu preciso de você, eu vou aí, tá?
Não é esse conhecimento. Ele quer passar tempo com você. Lembre-se que você é quem tem que estar no tempo dele, não ele no seu tempo. Nós temos um tempo limitado de 24 horas. 8 horas eu passo dormindo. 8 horas eu passo trabalhando, em tese. Tá certo? É. E 8 horas eu faço o quê? O que eu faço com 8 horas? É muito bom sentar na cadeirinha e assistir um bom palestrante. Para cada 1 hora de aula, 40 minutos de aula, você precisa de 2 horas para praticar aquilo que você ouviu. Para você botar na prática. Deus não está precisando de adoradores esporádicos. Não, já fiz a tua vontade, agora fazer a minha. Lembre-se, você está no tempo de Deus. Se você souber a preocupação que Ele tem com você, com o seu bem-estar futuro, e Ele precisa de testemunha. 17 diz: olha, a vida eterna é esta, que te conheçam. 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 4. Aqui está a sua adoração, a sua obrigação com Deus. Jesus diz assim: ó, eu vim aqui para glorificar a Deus, eu vim aqui para glorificar, glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E é por isso, não pode deixar. É por isso que Jesus agora diz: olha, eu completei a carreira. Minha gente, Deus precisa de fundamentalistas. O fundamentalismo cristão é diferente do fundamentalismo islâmico. No fundamentalismo cristão, você é propriedade exclusiva de Deus. A vida é o elemento mais importante que Ele confia, e você tem que transferir. Por exemplo, os testemunhos de Jeová não creem na transfusão de sangue. Se eu pudesse doar o meu sangue todo dia, porque eles pensam que a transfusão, eles não sabem o significado da palavra transfundir. A palavra transfundir significa entregar sua vida na corrente sanguínea de outra vida. 1 João 3,16, lá no finzinho, quase pertinho de Apocalipse, a palavra sangue significa 1 João, lá no fim, bem pertinho de Apocalipse aqui, capítulo 3, e o verso, não, primeiro capítulo 1 e o verso 7. Não, eu quero o primeiro capítulo 1 e o verso 7. O tempo voa, infelizmente. Capítulo 1, verso 7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o que? Nos purifica de todo o pecado. Então eu preciso de sangue para vitalizar a minha vida. E chega uma hora em que eu preciso fazer transfundir da minha própria vida física para que alguém continue vivendo. Precisa de uma transfusão sanguínea.
E se eu substituir a palavra vida por sangue, que é a mesma coisa, a vida do sangue está na carne de Moisés lá em Levítico, eu agora quero 3 e o verso 16. Aqui está a bronca, outro chapéu na cabeça. Nisto, 3 e o verso 16. Nisto conhecemos o amor. Deu seu sangue, não é ele, o sangue de Jesus nos purifica, ele deu o seu sangue, ele deu a sua vida, e nós devemos dar o nosso sangue. Isso é transfusão sanguínea, minha gente. Isso é transfusão sanguínea. Eu não posso mais, eu doava sangue constantemente, mas hoje eu sou hipertenso, no estresse da vida, minha profissão como advogado me estressa constantemente, infelizmente. Estou tentando deixar, mas acontece que o governo não deixa deixar, porque minha aposentadoria é feita da cabeça da gente, choque mais, desse tamanho. Aqui diz, olha, nós devemos dar a nossa vida, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é a grande mensagem, gente. É isso que faz parte de uma das doutrinas mais distintivas da palavra de Deus, na qual nós, os adventistas do sétimo dia, nos filiamos a ela. Precioso sangue, a nossa vida não pode ser uma vida egoísta. Nós temos que viver para os outros, mesmo que os outros não reconheçam isso. Essa aqui é a grande realidade da nossa vida. Fazer vocês felizes, fazer vocês salvos no reino de Deus, é toda a minha alegria, todo o meu trabalho. Eu não ganho um tostão por esse trabalho que eu falo com essa classe. Sou professor dessa classe aqui há 25 anos. Esse ano começou a rota dos 26. Quando eu disse a vocês que passou um menino aqui passando a lição na classe dos professores, e com a versatilidade que ele estava passando, meu coração ficou feliz. Não porque ele é meu filho na fé, mas porque ele progrediu tanto que eu me sentia até pequeno diante dele. Quando uma pessoa... Sabe qual é o meu desejo mesmo? Eu já matei um bocado de gente. Olha, esse casal aqui eu já matei. O pai dessa cidadã aqui eu já matei. Foi daqui da casa. Aqueles 2 ali eu já matei. Todos os 2 ali. E quanta gente eu já matei. Aquela dali eu também já matei. Aquela outra, aqueles 2 lá atrás ali eu também já matei. Todos os 2. E eu tenho esperança de matar mais gente aqui. Aqui atrás. Aqui atrás. E eu vejo todos eles aqui, ressuscitados. Tem um bocado de gente ressuscitada. Você está nos meus planos. Eu estou hoje, mas já está nos meus planos. Olha, esse cidadão aqui breve vai ser responsável por você. Esse daqui eu estou matando ele qualquer hora dessa aqui. Eu fiquei com uma dúvida. Então vamos lá. Quando o senhor falou em moradas, que eu aprendi da seguinte forma, que quando a gente fala... A casa tem diversas moradas, né? Diversas moradas. No meu entendimento, como me ensinaram, é que Deus fala de diversas religiões, tem diversas formas, tem diversas casas, diversas moradas, e que é o mesmo Deus. Eu entendi assim. Pois é. E aí o que o senhor me mostra não completou o raciocínio. Pois é. Deixa eu fechar o raciocínio em cima de você, boicote. Ficou faltando na sua explicação um pouquinho. Aquela casa ali, intimidade é uma coisa ou morada é morada? Morada é o lugar onde você está. Certo. Vou fazer uma pergunta. Se eu convidar você para almoçar na minha casa, tá certo? Certo. Você aceita? Aceito. Eu sei que você aceita. Agora eu vou fazer uma pergunta. O que é que você vai comer na minha casa? O que o senhor me oferecer que eu goste. O que eu como? O que o senhor come? Carne eu não como. Pois é, eu também não. Então,
Aí o senhor tem que ser uma coisa que eu... Para você ver, É? não é o caminho, para você ver que todo caminho não dá na venda. Certo. Deus não está preocupado com religiões. Sim. Abre a Bíblia. Melhorou, já estou um pouco... Abre a Bíblia. Apocalipse, capítulo 14. Olha novamente 3 coisinhas aí. 3 coisinhas interessantes. Olha. Você tem carro? Não, Não tem carro, mas já andou com um carro que tem GPS? já. O que é que o GPS faz? Orienta o caminho. Olha aqui. Aí um dia desse eu fui pegar o meu GPS pelo pé. Aí ele mandava entrar na primeira direita. Aí eu passei, entrei na segunda. Você vai reprogramar tudinho. Para você voltar para onde? Para o lugar onde eu quero chegar. Certo. O que Deus está fazendo nesse mundo é procurando adoradores que tenham essa perspectiva tridimensional. Tá? 14, verso 12 diz assim: primeiro, segundo e terceiro. Primeiro é paciência, como está na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia agora, esse mesmo texto. Lá tem paciência, que também pode ser entendido como perseverança. Certo. Mas em que capítulo o senhor não falou? Da minha Bíblia? Capítulo 14 de Apocalipse. Ah, a mesma coisa. É a mesma coisa. 14. Aqui está a perseverança dos santos. É uma característica. Todo mundo persevera. Todo mundo junto. Na casa do meu pai. Hoje nós estamos no Oikos. Todo mundo aqui junto. Todo mundo aqui junto. Certo? Morada para todo mundo aqui. Certo? Guarda o mandamento de Deus. Você tem que procurar um lugar onde guarda os mandamentos de Deus. Não creio que Deus. Certo? E tem a fé dele ou a fé nele. A preposição aí cabe sem discussão, tanto nele como dele, tanto na demonstração, certo? O demonstrativo dele, como o emprego da fé que ele tem, a fé que eu tenho nele. Me diga uma coisa, se eu fizer tudo isso, eu ou outra pessoa, ela não conhece Jesus, mas ela faz tudo Não isso. faz. Não tem como fazer. Para fazer, ele precisa ter a fé que Jesus tem. Para ter a fé que Jesus tem, ele tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Aí eu discordo. Tá, tudo bem. Não, tudo bem, mas assim, não é discordar por discordar, é porque é uma coisa que me mostra a vida, assim, essencialmente, algumas pessoas não sabem, vamos dizer, um índio, ele vive puro. Não, tudo bem. Assista esse vídeo que eu dei para você e veja o que é que os evangélicos. Por exemplo, nos nossos índios aqui, está acontecendo aqui. Por exemplo, se nasceram gêmeos, tá certo? Você sabe o que a coelho faz? Não. Mata todos os dois. Faz um buraco para o povo enterrar vivo. Veja essa reportagem. Certo, eu vou... Por quê? Porque ele acha que um tem um espírito do bem e o outro tem um espírito do mal. Então, como ele não sabe quem tem um espírito do bem e quem tem um espírito do mal, então automaticamente ele mata os dois. Você vai ver a cerimônia de morte. Mas eu acho que não são todas tribos. Não é? Leia. Não são todas. Leia. Olha só, veja. Mas ainda não fechou Eu a sei. coisa da intimidade, que o senhor falou, que é como se fosse uma coisa. Veja só. Intimidade é porque- uma casa que tem uma janela e uma portinha. E quando o senhor falou em moradas, não fechou para mim a compreensão. Qual é a diferença entre uma Qual é a casa lei? e uma intimidade? Qual é a lei da sua casa? A lei da minha casa é o evangelho. É a sua. A gente tenta. É a sua. Na sua casa tem um código normativo. Sim, Você já está dizendo, olha, você para ficar na minha casa, você não vai comer carne vermelha.
Certo. Já é a sua lei. Certo. Então você não pode Não, ter não intimidade disse isso não. aqui no Oikos, certo? Não, não disse Deus isso não. está querendo que nós sejamos eu sou com o Pai, tu em mim e eu neles. Quem vai viver aqui, minha irmãzinha, tem o mesmo princípio, Sim. tem o mesmo código normativo de normas, tá certo? O código de normas. E tem o mesmo princípio. E esse princípio é aqui. Quando é que você vai aceitar isso que está aqui? Quando você ler esse livro vai começar a modular a sua vida. É por isso que as pessoas têm que morrer. É por isso que eu preciso matar muita gente. Não é para ser igual a mim, não. Porque a sua fé é só sua. A única coisa que você não precisa ter fé é na morte. Ela chega na hora. Você pode até adiantar a chegada dela. Você pode retardar. Mas que ela vai chegar, vai chegar. Então, dentro desse oikos que está aqui, somente o remanescente é quem vai ficar. Como assim? Como assim? De cada 3 pessoas, 2 se perdem e uma se salva de Adão até uma pessoa que tem na terra. Abra sua Bíblia, por favor. Não, antes de abrir, só um minutinho, para tirar a dúvida mesmo. A intimidade diferenciada da morada. Por exemplo, a minha morada está lá. Eu não quis dizer que na minha casa você só come carne, mas eu preciso comer alguma coisa que eu também aceite, que também me agrade. Não está certo. É isso? Não, Porque se me oferecerem, por exemplo, você vai comer um leitão aqui, eu não como. Deixa eu dar um exemplo. Então, eu tenho que ter a minha consciência, meu livre-arbítrio também, de saber que o que estão me dando combina comigo. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu não como carne. Eu sou vegetariano. Se eu não fosse vegetariano, eu hoje não estaria dando aula. Eu tive um câncer nesse ano. Um blastoma nesse ano. Eu tomei 45 dias de quimioterapia. Hoje meu olho é ouro. Porque eu olhei muito. E porque a minha alimentação ainda não era mais eu estava correta. Eu tive que ir para uma clínica de desintoxicação para tirar o peso disso que estava aqui, que entrou aqui. Então, por conta disso tudinho aí, eu às vezes vou na casa. Pois é, me convida para o. Eu prefiro não ir. Não é que eu seja um antissocial. Porque se tem uma coisa que eu gosto é pão. Eu amo. E quando eu me lembro que Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, aí é que eu gosto de pão. Eu sou hipertenso crônico, diabético crônico. Eu vivo com remédio. Para manter essas coisas todinhas, eu preciso disso. Tá certo? Então, quando eu vou para uma casa, uma pessoa, eu vou. Convidou, eu vou, tranquilo. Então, quando chega lá, tranquilamente, então não prepara isso, olha aí, não. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, não fique chateado aqui. Claro. Mas eu não vou poder Não comum dessa mesma alimentação. Por uma questão espiritual, por uma questão de saúde. Fico satisfeito com suco, ou com uma salada de frutas. Tão satisfeito que você não imagina. Então, eu participei do Oikos. Participei. Certo. Mas dentro das minhas convicções. Só que quem vai chegar aqui não vai precisar fazer essa ressalva. Por quê? Porque ele disse assim, na casa do meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou preparar um lugar. Quando ele disse que vai preparar um lugar, ele está levando em consideração o status que você viveu, de perseverança naquilo que você crê, na guarda dos mandamentos e na fé que Jesus deu a você. É isso. Agora melhorou a minha compreensão. Tá certo? Agora melhorou. Gente,